Bem-vindos de volta, pessoal! Na navegação espacial, não há satélites sobrevoando e nem sinais para guiar um viajante. Astronautas explorando a Lua ou Marte em breve dependerão de instrumentos quânticos que medem movimento e tempo, com uma precisão além de qualquer coisa na Terra. Essas novas ferramentas usam átomos e fótons, em vez de ondas de rádio para traçar a posição. Elas podem permitir que uma nave espacial saiba exatamente onde está, mesmo no espaço profundo, sem contato externo. Cientistas da Europa, Estados Unidos, Japão e Índia estão correndo para transformar experimentos de laboratório em sistemas de voo compactos que possam sobreviver ao lançamento e operar no vácuo. Os sistemas de posicionamento global funcionam lindamente perto da Terra, mas seu alcance termina rapidamente. Mesmo à distância lunar, a força do sinal se perde no ruído. É por isso que toda grande agência espacial está desenvolvendo navegação autônoma baseada na física, em vez de transmissão. A Agência Espacial Europeia financia um programa chamado Inovação e Suporte à Navegação através da tecnologia quântica. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA estuda métodos semelhantes usando átomos presos e lasers ultra-estáveis. Juntos, eles representam uma mudança da triangulação por satélite para a autoconsciência em movimento. No coração da navegação quântica está o interferômetro atômico. Imagine uma câmara de vácuo onde uma nuvem de átomos ultrafrios flutua livremente. Lasers dividem a função de onda de cada átomo em dois caminhos que mais tarde se recombinam. O padrão de interferência revela o quão longe o dispositivo se moveu ou girou. Ao contrário dos giroscópios mecânicos, esses átomos não têm atrito ou desvio. Na Grã-Bretanha, pesquisadores de Oxford e do Imperial College construíram interferômetros portáteis que podem medir a aceleração com tanta precisão que detectam a rotação da Terra. O desafio é reduzir essa sensibilidade a uma caixa pequena o suficiente para o cockpit de uma espaçonave. Uma tecnologia aliada é o giroscópio quântico. Em vez de medir a aceleração, ele mede a orientação. Quando os átomos são divididos em duas direções e depois recombinados, qualquer rotação altera as franjas de interferência. O sinal resultante fornece uma leitura precisa da direção, sem a necessidade de referência às estrelas. A Agência Espacial Francesa CNES está integrando esses giroscópios com sistemas inerciais clássicos para criar unidades de navegação híbridas para missões lunares. No Japão, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada testa unidades semelhantes que permanecem precisas por horas sem recalibração. O objetivo é uma orientação estável em longas e escuras órbitas. A posição precisa também depende de um tempo perfeito. Relógios tradicionais atrasam alguns segundos ao longo dos dias, mas os relógios quânticos usam transições dentro de átomos únicos para marcar momentos com uma estabilidade quase absoluta. O Observatório Naval dos Emirados e o Physikalische Technische Bundesanstalt da Alemanha operam relógios de rede óptica que perdem menos de um segundo em bilhões de anos. Para voos espaciais, versões menores estão surgindo. O Instituto Nacional de Metrologia da Itália e o Observatório de Paris da França estão colaborando em relógios de chip fotônico que cabem em apenas alguns centímetros e pesam menos de 1 quilo. Tais relógios podem registrar cada medição de movimento e corrigir erros cumulativos. Chips de temporização fotônica usam a luz viajando através de minúsculos guias de onda para comparar distâncias medidas em femtosegundos. Esses circuitos dependem de materiais como nitreto de silício e niobato de lítio, bem parecidos com os usados em telecomunicações. Ao integrar pentes de frequência óptica com ressonadores quânticos,
engenheiros criam um relógio que referencia a própria oscilação da luz. A precisão supera a de qualquer sistema de quartzo já construído. Laboratórios na Coreia e na Holanda estão contribuindo para esse trabalho, desenvolvendo lasers integrados que mantêm uma saída estável em meio a vibrações e variações de temperatura. Quando combinados com sensores atômicos, o resultado é um núcleo de navegação totalmente óptico. Para entender a vantagem, considere como a navegação inercial funciona hoje. As naves espaciais medem a aceleração e a rotação, e então integram essas leituras ao longo do tempo para estimar a posição. Pequenos erros se acumulam em grandes. Mesmo com os modernos giroscópios a laser de anel, o desvio pode chegar a quilômetros por hora. Sensores quânticos reduzem esse desvio em ordens de magnitude. Eles são imunes ao desgaste e não requerem peças móveis. Em uma missão lunar, um módulo de pouso poderia descer até a superfície, contando inteiramente com medições internas e ainda pousar a metros do alvo. Essa capacidade elimina a necessidade de retransmissões constantes de sinal da Terra. A navegação quântica também melhora a segurança. Se a comunicação falhar, os astronautas ainda podem retornar à órbita usando apenas seus instrumentos de bordo. A Agência Espacial Europeia planeja testar essa autonomia em sua missão Lunar Pathfinder. Na Índia, a equipe do módulo de pouso Vikram estuda a fusão inercial óptica que combina pontos de referência de câmera com leituras quânticas. A NASA pretende integrar giroscópios compactos de átomos frios nas futuras cápsulas Orion para redundância. A ambição compartilhada é a independência do controle externo. Quanto mais longe a humanidade viajar, mais valiosa essa independência se torna. A miniaturização é o principal obstáculo. Os interferômetros atômicos antes ocupavam mesas de laboratório inteiras. Agora estão sendo reduzidos ao tamanho de uma maleta. Engenheiros na Alemanha construíram câmaras de vácuo do tamanho de chips com lasers integrados. O Centro de Ciência Quântica da Universidade de Tóquio está testando suportes tolerantes a vibrações que resistem ao lançamento de foguetes. Na Coreia do Sul, empresas de fotônica estão desenvolvendo lasers de fibra robustos que operam em baixa pressão. Cada inovação diminui a massa e o consumo de energia. O objetivo final é uma única unidade que combine acelerômetro, giroscópio e relógio em uma plataforma fotônica. Testar esses sistemas exige ambientes extremos. A Estação Espacial Internacional tem sediado vários experimentos de física atômica, incluindo o Cold Atom Lab da NASA, que resfriou gás de rubídio a temperaturas de nanokelvin. Esses resultados provaram que estados quânticos delicados podem persistir em órbita. A futura missão BOSE da ESA estenderá esses experimentos para estudar a estabilidade a longo prazo. Os dados dessas missões alimentam diretamente os protótipos de navegação. Uma vez comprovados em microgravidade, eles podem ser selados e enviados para a Lua. A confiabilidade de um sistema de navegação é medida não apenas pela precisão, mas por como ele se comporta após meses em radiação e vácuo. A integração com a IA é um passo essencial. Naves espaciais autônomas não podem mais depender apenas de calibrações estáticas. Elas precisam de algoritmos adaptativos que aprendam os padrões de desvio dos sensores e unam dados de múltiplos instrumentos. Atualmente, grupos de pesquisa na França e nos Estados Unidos estão treinando redes neurais para processar a saída de sensores quânticos em tempo real. Esses sistemas detectam anomalias muito mais rápido do que os filtros tradicionais. Quando um laser ou relógio sai do ajuste, a IA compensa instantaneamente. O resultado é um navegador híbrido que pensa enquanto mede,
combinando o rigor da física com a flexibilidade do software. Essa navegação de precisão também vai ajudar na construção robótica na Lua. Máquinas que constroem plataformas de pouso ou estações de energia precisam coordenar movimentos com precisão de centímetros. A Space do Japão e a DLR da Alemanha estão explorando módulos inerciais aprimorados por tecnologia quântica para rovers lunares. Enquanto isso, no Canadá, empresas de metrologia óptica estão testando bússolas fotônicas que funcionam perfeitamente em poeira e escuridão. Até mesmo robôs de mineração que escavam em busca de oxigênio no gelo lunar poderiam se beneficiar disso. Sem GPS, cada um precisa do seu próprio sistema de referência. Sensores quânticos oferecem essa bússola interna, permitindo que uma rede de máquinas construa infraestrutura sem a correção humana constante. Além da Lua, as missões espaciais dependem totalmente da autossuficiência de navegação. O rastreamento de rádio da Terra leva horas para chegar a Marte, e muito mais além disso. Uma sonda equipada com giroscópios quânticos e relógios ópticos poderia viajar para os planetas exteriores com conhecimento contínuo de sua posição e velocidade. Cientistas europeus e americanos já estão estudando esses sistemas para a planejada sonda de Urano. Eles imaginam frotas de exploradores autônomos navegando por campos gravitacionais com precisão atômica. Esse tipo de precisão também auxiliaria a pesquisa gravitacional, medindo a sutil curvatura do espaço-tempo através de mudanças de fase acumuladas. A navegação quântica não é só para o espaço. Na verdade, as aplicações terrestres aparecerão primeiro. As autoridades de aviação civil na França e em Singapura já estão testando backups inerciais quânticos para aeronaves. Navios da Marinha do Reino Unido já usam protótipos de giroscópios atômicos que continuam a operar mesmo quando o GPS é bloqueado. Até mesmo a mineração subterrânea e o mapeamento de túneis podem se beneficiar em lugares onde os sinais simplesmente não conseguem chegar. À medida que o custo diminui, pequenos drones e veículos podem finalmente ganhar verdadeira autonomia. A mesma física que guia os astronautas poderá, eventualmente, guiar robôs de entrega nas ruas das cidades. A integração fotônica impulsionará a produção em massa. As fábricas de silício já conseguem gravar milhares de circuitos de guia de onda por wafer. Quando as fontes atômicas e os sistemas de vácuo se tornarem modulares, os sensores quânticos poderão seguir a mesma curva de preço das primeiras câmeras. A tecnologia que começou em laboratórios nacionais passará para fábricas privadas. A Coreia e a Itália lideram em embalagens compactas de laser, enquanto a Holanda aprimora a ligação óptica para chips de nível espacial. Dentro desta década, as primeiras unidades de navegação totalmente fotônicas poderão ser enviadas para parceiros aeroespaciais em todo o mundo. A cadeia de suprimentos está se formando agora, silenciosamente, antes que o público perceba. As primeiras missões a usar navegação quântica completa provavelmente serão não tripuladas. Elas testarão ciclos de calibração e verificarão dados em comparação com o rastreamento convencional. Uma vez comprovado, os astronautas confiarão nelas de verdade. Quando estiverem além do alcance do rádio, sua nave ainda saberá seu caminho apenas por meio de medição interna. Cada átomo dentro da câmara sussurrará seu movimento. Cada fóton contará seu batimento. E juntos, eles mapearão o silêncio. É uma forma de navegação mais próxima da arte do que da aritmética. Movimento medido pelo próprio ritmo do universo. Essa revolução silenciosa mostra como a exploração evolui. No século XX, a humanidade aprendeu a voar. No século XXI, ela aprende a navegar sem depender da visão.
Instrumentos quânticos dão ao movimento um referencial absoluto, uma forma de viajar pelo vazio com certeza. Eles não apenas guiarão astronautas, eles redefinirão o que significa orientação. Quando as primeiras tripulações lunares partirem confiando apenas em suas bússolas quânticas de bordo, isso marcará um ponto de virada na engenharia e na confiança. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.